Com relação à China, para você ter uma ideia, Caetano, foi uma série de sobretaxas, né? Então elas vão atingindo um montante do comércio entre os dois países. E pode chegar, isso está longe disso ainda, mas pode chegar a 700 bilhões de dólares o montante de produtos exportados pela China para os Estados Unidos e que seriam sobretaxados. E também com a contrapartida chinesa, né, que faz uma retaliação, que já atingiu o uísque produzido nos Estados Unidos, já atingiu produtos agrícolas dos Estados Unidos. Inclusive, ao atingir produtos agrícolas, foi uma maneira da China tentar levar os produtores americanos a pressionarem o Trump, a dizendo, escuta, desse jeito eu não vou conseguir vender soja para a China, não vou conseguir vender milho para a China. E outros países vão ganhar esse mercado, o Brasil, inclusive. Agora, isso já passou há muito de um embate comercial. É um embate político e agora, inclusive, o Donald Trump está acusando a China de pressionar a Coreia do Norte a retroceder naquilo que foi acertado, embora de maneira um tanto quanto informal, é verdade, entre o Trump e o Kim Jong-un. Tanto que a Coreia do Norte mandou recentemente uma carta para o governo dos Estados Unidos, e é óbvio que, ao mandar a carta para o governo dos Estados Unidos, o que a Coreia do Norte faz? Manda uma cópia para a imprensa americana, inclusive a CNN divulgou essa carta. Claro, né? E na carta, a Coreia do Norte diz que se os Estados Unidos não fizerem gestos realmente concretos em relação à pacificação da relação bilateral, que a Coreia do Norte voltará ao seu programa de mísseis balísticos e de produção de artefatos nucleares. Na verdade, a produção de mísseis balísticos não parou. Não parou. Mas ia desacelerar. Esse era não, o mas ela plano. na verdade, nem começou a desacelerar. Mas a promessa era pelo menos desacelerar. E tem o caso em que, onde a Coreia fazia testes subterrâneos, a montanha estava comprometida, ela está comprometida. Técnicos chineses, inclusive, disseram isso. Olha, essa montanha não pode mais passar por testes nucleares. Aí a Coreia do Norte vai lá e fala assim, bom, não faremos mais testes nessa montanha. Óbvio, não fariam de qualquer maneira testes naquela montanha, porque ela não aguentaria mais, né? A montanha está em colapso em razão dos testes nucleares subterrâneos. E a transferência para outro lugar é uma questão de tempo. E ele acusou a China de, por causa do embate comercial e da piora das relações bilaterais entre Washington e Pequim, acusou a China de pressionar a Coreia do Norte a retroceder naquilo que foi apalavrado entre Trump e Kim Jong-un. É fato que nenhum país tem mais influência sobre a Coreia do Norte que a China. A Rússia tem influência, mas ninguém tem como a China, porque entre 70% e 80% do que a Coreia do Norte exporta vai para a China. E mais importante, a China fornece petróleo, do qual depende a Coreia do Norte, inclusive para fornecimento de energia, né? Então é uma relação de dependência. Mas a China dá uma mesada ali para manter só, ou é só essa troca legal de eu compro o que você produz? Não tem um dinheirinho ali para ajudar? Não há necessidade disso. O que existe, na verdade, é uma cooperação científica. Inclusive, é óbvio, no campo da pesquisa nuclear. Aliás, aí também entra a Rússia. É óbvio. Entra o Irã, né? Então, países que têm tecnologia nuclear, é claro que ajudaram a Coreia do Norte a acelerar. Você não acelera um programa nessa velocidade sem a ajuda de quem tem know-how, de quem tem conhecimento, né? E a China, a Rússia, o Irã, claramente cooperam com esse programa nuclear da Coreia do Norte. Agora, em setembro, haverá um exercício militar na Sibéria. Um exercício militar com pequena participação na Mongólia, uma participação razoável da China e uma participação gigantesca da Rússia. O Putin enviará 300 mil soldados para esses exercícios militares. Sempre que você faz exercícios com mais de 13 mil soldados, você deve comunicar ao Conselho de Segurança da ONU, isso foi feito, e há um acordo para que o outro lado seja comunicado e convidado a assistir parte dos exercícios. Então a OTAN foi comunicada
e foi convidada pela Rússia a acompanhar parte dos exercícios, não a totalidade. O que chama a atenção é o tamanho. Você não desloca 300 mil soldados para um exercício militar banal, né? É uma espécie de demonstração de força da Rússia. E não falaram sobre o que é esse exercício? É um exercício entre Rússia e China, são treinamentos que os países fazem, como os Estados Unidos fazem com a Coreia do Sul, né? Recentemente os Estados Unidos fizeram aqui na Amazônia Legal, né? Então isso não é isso que chama a atenção. Chama a atenção o fato de ser com a China e chama a atenção o tamanho do contingente envolvido. E a relação China e Rússia é muito interessante, porque eles estão se aproximando muito, né? A Rússia precisa do dinheiro chinês, investimento. E a China precisa da capacidade russa de produzir minerais, do petróleo russo. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, exporta boa parte, né? E a China, embora produza petróleo, ela depende muito de importação de petróleo, do Irã, da Arábia Saudita e tal. Agora, os russos têm uma desconfiança em relação aos chineses, que eles olham para os chineses como um povo bastante interessado naquelas vastidões desertas que a Rússia tem no seu lado leste. Porque a Rússia, é bom lembrar, a Rússia é um país que está em 2 continentes, né? Ela é de longe o maior país do mundo, para você ter uma ideia. O Brasil é um país grande, enorme, tanto que não é à toa que o Brasil é chamado de um país de dimensões continentais e tal. A Rússia tem o dobro do tamanho do Brasil, né? Tem 17 milhões de quilômetros quadrados. A União Soviética chegou a 22 milhões. A Rússia sozinha tem 17 milhões de quilômetros quadrados. E, embora a maior parte do território russo fique na Ásia, a maior parte da população russa fica na parte europeia da Rússia. Então, você tem vastidões ali desertas na parte leste da Rússia. E a Rússia acha que a China é muito de olho nisso. Só que é interessante notar que quando os dois eram países socialistas, a relação chegou de ótima a péssima. Ela foi ótima no começo. E é bom lembrar, quando a China fez a Revolução, em outubro de 1949, foi a Revolução num país paupérrimo, né? E a China dependeu muito da União Soviética para iniciar o seu processo de industrialização. O Stalin ainda estava vivo, o Stalin morreu em 53, né? 4 anos depois da Revolução, 3 anos e meio, que ele morreu no primeiro semestre de 53. Mas as relações continuaram boas até o Mao, de fato, dominar o poder na China e fazer a Revolução Cultural, quando ele era visto como revisionista. Então, em 69, chegou a haver tiroteio na fronteira entre os dois países. E foi quando o Nixon se aproximou da China, levou a China para o Conselho de Segurança da ONU, substituindo Taiwan, né? E usou a China como um contraponto à União Soviética. Hoje, os dois países estão muito próximos, o que é uma preocupação a mais para o Donald Trump, né? Afinal, são as 3 grandes potências mundiais. Eu quero saber qual é a ameaça. Qual é a ameaça? Em breve. Já, já.